Boa tarde a todos. Vamos lá, mais um vídeo aí pro canal para a gente falar um pouquinho do ICOF, né? De uma metodologia aí 2.0, né? Do Vila Hermosa. E vamos continuar a nossa leitura e vamos continuar aí essa análise aí do que o conteúdo que passa para a gente no livro, pessoal. Lembrando que o que eu vou passar para vocês é um resumo, tá? Então eu tiro algumas coisas do livro. Não que não são importantes, elas são até importantes, é que se eu falar 100% do conteúdo, a gente vai ficar aqui 2 anos falando só desse livro, tá? Então eu tento resumir o máximo possível e traduzir dentro do que a gente consegue entender mais facilmente os contextos, tá? Então, para a gente começar, não esquecer do like aí, pessoal, o like do vídeo. Tá faltando o pessoal dar um like aí para ajudar a fortalecer aí o algoritmo do YouTube aí para que ele mande para outras pessoas. Lembrando que o conteúdo é 100% gratuito do canal. Não tem curso, não tem mentoria, não tem nada, é só entrar e estudar, tá, pessoal? Então, fica aí para vocês futuramente, se tiver alguma coisa, vai ser porque vocês pediram, não porque eu quis montar, tá? Porque eu não tenho tempo para montar curso de mentoria, mesmo se eu quisesse. 3 empregos, aí fica difícil, emprego escritório, corretora, assessor, trader e tudo mais, não dá tempo de fazer mais nada. Então vamos lá, não esqueçam de curtir o canal e não esqueçam aí, quem quiser apoiar, fiquem à vontade aí, tem o QR Code aí para apoiar o canal. Tá, pessoal? Então vamos lá. Então ainda falando na parte 1 de conceitos avançados da metodologia de Wyckoff, pessoal, o pessoal fica olhando aqui para o lado, tá? Porque aqui do lado eu tenho algumas anotações, além do que eu tenho aí, para não esquecer de pontos que eu preciso falar para vocês. Então às vezes vocês estão olhando, eu estou falando, eu não estou olhando para vocês, né? Que a câmera está ali em cima, tá aqui a câmera. Eu estou olhando aqui, porque aqui eu tenho algumas anotações e eu tenho, às vezes, tem também o WhatsApp de trabalho, alguma coisa que alguém pode falar comigo. Tá? Então não estranha, não sou maluco, não. Tá? Ele fica falando e olhando para o lado. Então vamos lá. Dentro dos conceitos avançados, a gente vai entrar num conceito agora que é muito importante, que a gente teve esse conceito falado resumidamente no livro 1, que é o conceito do encurtamento ou SOT. Então, o que seria o conceito do encurtamento ou SOT? É quando a gente identifica que o movimento ele começa a perder força. Então, a gente vê que o movimento faz uma perna, aí ele faz uma correção, faz uma segunda perna, aí faz uma correção, aí ele faz uma terceira perna. Então ele vem do movimento forte, só que os próximos movimentos ele não consegue, apesar de fazer máximas mais altas, né? Apesar de fazer máximas mais altas, ele acaba não conseguindo ter força suficiente para romper com grande força. Só um minutinho, pessoal. Então, pessoal, esse movimento ele indica o quê? Que a gente vem de um movimento de forte queda, por exemplo, tá? Forte queda. Aí você vê que ele já não consegue, apesar de você ter um movimento de venda, você não consegue fazer mínimas tão relevantes quanto essas mínimas anteriores. Então eu quero que vocês observem o seguinte: a gente tem, olha a distância dessas mínimas, tá? Então a gente tem aqui uma distância dessas mínimas, ó, tá vendo essa distância dessas mínimas? Agora olha a distância dessas mínimas. Olha como a gente, opa, aqui ficou errado. Olha como a gente tem aqui, ó, essa distância aqui é menor do que essas distâncias superiores, para que a gente tivesse uma mínima aqui. Então isso mostra que cada vez que os vendedores empurram o mercado para baixo, ele responde e eles empurram mais para baixo. Quando chega aqui embaixo, significa o quê? Que o mercado já não tem mais força para empurrar, ou porque já está exaustivo na venda, ou porque já está entrando compra suficiente para segurar esse mercado. E a mesma coisa na compra. Então significa que os compradores já não têm mais força, ou já não têm interesse mais em fazer máximas muito mais altas, e os vendedores já estão cada vez com mais força para segurar esse mercado. Então, isso é um padrão de mudança de direção. Significa que a gente tem uma perda do momento, uma exaustão de um movimento ou de um impulso possível é ótimo, e de um impulso anterior, né, de uma impulsão anterior. Visualmente, cada nova extremidade, cada nova máxima ou mínima percorre uma distância menor do que a anterior. Então, muitas vezes você vai ver muito claro isso, que ele faz um topinho, aí ele faz até um pouquinho maior, aí o terceiro ele já fica curto. Você vê que essa distância ela é bem menor que essa, e ele vai encurtando. Muitas vezes, que a gente chama isso de deriva também na análise técnica. Então, a gente tem aqui como se fosse um canalzinho de alta, assim.
tá? Então, a gente costuma entender isso como uma deriva também, tá? Vocês podem procurar como deriva. Então, quando o avanço do preço encurta, quando a gente tem esse encurtamento das novas máximas, mas tem um grande volume, significa que a gente está tendo uma grande força, uma grande força, um grande impulso nesse momento, né? Então, um esforço muito grande para um resultado muito pequeno, uma divergência de esforço e resultado. Então, no caso de um exemplo baixista, quer dizer que a gente tem demanda começa a aparecer e a oferta que está sendo entregue ao mercado não é suficiente para suprir a demanda. Ou ainda temos uma oferta um pouco maior, mas já tem uma demanda suficiente para evitar novas mínimas agudas, novas mínimas climáticas, vamos assim dizer, né? Então, e outra coisa também, quando a gente vê que o avanço dos preços encurta, e o volume também está fraco, pode significar um esgotamento. Um esgotamento no caso de exaustão, por exemplo, não tem mais oferta ou não tem mais demanda. Acabou a oferta, não tem oferta suficiente e já começa a entrar demanda. Então a oferta começa a ser retirada, começa a entrar demanda, tá? É como se nesse caso da tendência de baixa, é como se aqui deixa eu voltar. Os vendedores já estão se retirando do mercado, os vendedores já não querem mais vender. Então, aí a gente tem duas opções, né? Quem está vendido começa a comprar, isso vai começar a forçar o preço para cima e o preço já está vantajoso para comprar. Então, a gente pode ter uma outra forçada de preço para cima, tá? Então, a gente vai ter dois eventos aí que vai fazer com que ocorra esse encurtamento, tá? Esse movimento de encurtamento. Vamos lá. Então, ainda falando desse movimento, após encurtar o impulso, queremos ver um novo impulso na direção oposta que tenha alto volume, denotando intenção, tá? Então, por exemplo, aqui que a gente tem aqui um encurtamento, né? Então, vamos lá. Então, aqui que a gente tem um encurtamento aqui, por exemplo. Então, a gente teve um encurtamento aqui, ó. Tá? Se a gente enxerga esse encurtamento, esse movimento para baixo tem que ter volume para mostrar a intenção de jogar esses preços para baixo, tá? Aqui, por exemplo, ó, que ele teve um encurtamento e ele teve um movimento para cima. Eu tenho que ter volume aqui para demonstrar essa intenção de jogar esse preço para cima. Senão é apenas um pullback para o movimento continuar descendente, tá? Após esse impulso, né, que muda de direção, a gente tem que esperar um retrocesso, um pullback ou alguma coisa na direção do novo movimento impulsivo, tá? Se o preço ultrapassar o teto de uma faixa de negociação, que é o que a gente está falando aqui embaixo, por exemplo, vou olhar aqui, ó. Se o preço aqui, por exemplo, passa um teto, né? Então ele passa um teto, ele rompeu um teto ou um fundo, por exemplo, e reverter, o que acontece? Nesse ponto que ele rompe e volta, se depois de algumas ondas, né? É que eu acho que está confuso isso aqui, pessoal, peraí. Se o preço ultrapassar o teto de uma faixa de negociação e reverter, essa ação é um potencial de alta. Então, ela tem um potencial de alta. Se depois de algumas ondas para o lado negativo houver um encurtamento, né? Então é o que está falando aqui, ó. Tá? Então, aqui, ó, isso aqui, ó, essa de cima é continuação de baixo, tá? Então vamos lá. Então eu tive o rompimento, tá? Então, se isso aqui voltar e eu tiver as ondas negativas e ainda fazendo um movimento de encurtamento aqui embaixo, eu posso ter um movimento de alta, mas isso não significa que ele vai vir aqui na alta. Ele pode vir aqui para baixo de novo. Então, eu posso ter um encurtamento ali e posso ter um encurtamento aqui nesse movimento, tá? Agora, se isso aqui entra volume, quando ele faz esse movimento, a tendência é de que ele venha romper o outro lado da estrutura, tá? E a mesma coisa se fosse o contrário. Então, se eu tenho um rompimento da baixa, né, um spring, se eu tenho um spring, onde nesse spring ele mostra um encurtamento, o encurtamento pode ser de barras, tá, pessoal? Porque a barra de 5 minutos pode ser um encurtamento no movimento de 1 minuto, entendeu? Então, você tem essa possibilidade de fazer isso, tá? Então, a gente teria um viés direcional que é marcado pelo choque, né? Aí você tem o SOT, que é encurtamento, que a gente vai questionar esse rompimento por causa do SOT que ficou curtinho e um movimento contrário que pode jogar esse preço para cima, tá? Então a gente tem que observar
esse SWOT em regiões específicas para a gente entender que o movimento perdeu força e esse movimento perdeu força e ele tende a reverter para o outro lado, tá? Vamos lá. Outros tipos de estrutura, né? Em muitas ocasiões, a gente pode trabalhar em tempo real com estruturas. A gente tem estruturas muito clássicas, que a gente vai ver muito perfeitamente. Eu vou começar a gravar vídeo para vocês de Wyckoff, que é leitura de Wyckoff no gráfico de ações. Então, eu vou começar a soltar algumas leituras, alguns estudos feitos no gráfico de ações, para a gente entender como a gente vai fazer essa leitura, gráfico diário, gráfico de 60, 120. Então, eu vou começar, eu não vou colocar junto nessa sequência, eu vou fazer uma playlist nova lá no canal, né? O Wyckoff na prática. E vou colocar lá para a gente olhar na prática as ações, como que elas funcionam, como que elas rodam em cima dessa leitura, tá? Vocês vão ver que tem operações, não, estruturas bem clássicas e outras que não são tão clássicas. Então, dependendo das condições do mercado, naquele momento, né? Quem tem maior controle, o preço vai se desenvolver de um tipo ou de outro. Uma estrutura clássica ou não tão clássica, tá? Então, a gente vai ver muito isso. Então, a gente pode ter estruturas inclinadas. Então, um canal de alta, muitas vezes, pode ser uma estrutura Wyckoff inclinada. Então, um dos exemplos, né, se a gente tentar pegar esse contexto aqui, né, se a gente pegar esse contexto aqui, desse canal de alta, e a gente conseguisse girar ele na nossa cabeça e colocar ele na horizontal, você vai ver que aqui você teve um spring. Então, você teve aqui movimento, você teve um spring que ele vai testar a máxima. Lógico que esse movimento muitas vezes não tem força suficiente para romper a máxima, então a gente tem que trabalhar, mas a gente consegue identificar isso. Muitas vezes eu vou mostrar para vocês depois nas práticas que a gente for fazer. O importante é que o canal tem que ter, que a gente vê esse canal de alta, a gente tem que ter todos os movimentos clássicos quanto à estrutura, né? Então, quanto mais vezes tocar nas extremidades desse canal, a gente vai validar mais o canal, que é um conceito claro da análise técnica, e a gente vai entender melhor como funcionam essas estruturas. Então, um canal de alta, muitas vezes, é uma estrutura Wyckoff inclinada, tá? Ah, mas a gente pode ter outras formas? Pode. Então, vamos olhar as inclinadas primeiro de um canal de alta, por exemplo. Então, eu consigo a gente tem 4 tipos de estruturas inclinadas, né? Acumulação inclinada para cima, acumulação inclinada para baixo, distribuição inclinada para baixo, estruturas de distribuição com inclinação ascendente ou para cima, tá? Então, o que é importante a gente ver nisso? É importante a gente entender o que é. Eu tenho, olhando o gráfico da ação, e eu vejo que ela tem um canalzinho de alto, tá? Eu começo a entender o que? Falo, ó, aqui eu posso ter uma estruturinha de Wyckoff. Por isso que operar o rompimento da venda do canal de alta é ruim. O ideal é quando você opera o pivô após o rompimento. Porque aí eu poderia ter uma estrutura de distribuição e aqui eu teria um TAD, por exemplo, que vai trazer esse movimento para baixo. Tá? Então, quais são as características que a gente já conhece de uma estrutura de acumulação que faz com que a gente perceba que isso pode ser uma acumulação inclinada, por exemplo? A gente tem um volume envolvido dentro do processo, vou até botar de vermelho aqui, ó, a gente tem um volume durante o processo de acumulação, ele é distribuído, então ele é linear, ele não tem grandes picos de volume, entendeu? Deixa eu só responder um cliente aqui, pessoal. Então a gente consegue identificar muitas vezes nesse ponto, aonde que a gente vai ter volumes envolvidos. A gente pode ter volumes envolvidos no spring ou no creek, no rompimento do creek, tá? Então nesses pontos que a gente vai observar que a gente teve volumes diferentes. É nesses pontos que a gente vai entender que você vai ter os rompimentos e as brigas de volume. Nesse meio tempo, a gente pode ter algumas agressões, mas a gente não pode ter volumes discrepantes, porque não é clássico de a gente ter uma estrutura de acumulação, tá? Então, vamos olhar aqui um caso real de acumulação. Então, aqui a gente consegue ver, eu vou pôr a seta aqui, ó, bem grande. Deixa eu vou pôr que cor que eu vou pôr a seta, eu vou pôr de azul, vamos botar de azul, vamos ver se aparece. Então, a gente consegue entender que aqui nesse ponto a gente teve um break, tá? Então, a gente brecou a tendência anterior que era de baixo, ó, brecou, tendência parou. Buy clímax, a gente teve uma aceleração aqui, ó, buy clímax. Aí veio um automatic rally, né? Vamos assim dizer, né? Então, buy clímax,
um automatic rally, tá? Aí a gente teve uma lateralização, onde a gente foi fazendo testes, um uptrust, tá? Aqui a gente já não conseguiu mais, tá? Vim testar essa região de fundo, porque o mercado já começou a se mostrar mais comprador do que vendedor, já não deixava mais essa estrutura vir testar fundo, tá? Então a gente tem aqui, se a gente ligar esses fundos, a gente consegue traçar aqui um canal, tá? Fundos e topos a gente tem um canal. A gente vai aprender isso aqui, a gente tem a POC aqui dessa região de negociação, que é a briga que está nessa região. Então, quando ele vem fazer um rompimento, que ele faz o choque, que ele faz o bueck, que ele faz o creek, então ele faz o creek, lateraliza e o movimento que segue. Tá? Então, essa é a leitura que a gente faz. Repare que durante todo esse processo aqui, tá? Isso aqui é um gráfico de 240 do Bitcoin, então de H4 que a gente fala, né? A gente não teve praticamente grandes picos de volume a não ser aberturas de mercado. Então, pontos de abertura de mercado. A gente tem grandes volumes para fazer a parada, tem um volume um pouco mais acentuado para fazer o teste, e a gente vai ter um volume mais acentuado para fazer a fuga do processo. Tá? Então, isso que é importante a gente entender, que o volume ele se mantém constante durante o processo de acumulação, tem os seus picos, as suas oscilações, mas ele não vai ter essa diferença tão grande assim, tá, pessoal? Vamos olhar mais coisas para frente. Outro tipo de inclinação. Então, vamos lá. De novo. Então, a gente começa a ver que a gente tem as paradas preliminares, tá? Então, vou botar setinha. Então, a gente tem as paradas preliminares, venda de exaustão, automatic rally, teste, uptrust, teste, uptrust. Teve um shakeout aqui, que é uma tentativa de romper, que foi feita uma outra tentativa, que foi feita um spring aqui, tá? Então ele não perdeu a mínima, ó, não perdeu a mínima, jogou para cima, né? Teve um sinal de força aqui, depois ele com last point of support, rompeu, fez o creek, veio testar o creek e foi embora, tá? Então, olha a região de POC, olha que como ele venceu essa região de POC aqui de grande volume, e ele foi embora, tá? Então, isso é interessante da gente ver, tá? Estruturas inclinadas para baixo, então a gente pode ter também elas inclinadas para baixo, tá? Não tem problema. Mas repara que na acumulação a gente continua com um volume mais fraco. A gente continua com um volume mais fraco durante este processo, tá? Então vamos lá. Então aqui, ó, ainda tenho, deixa eu botar um ponto aqui. Eu ainda tenho alguns pontos aqui até com volume um pouquinho maior. Aqui é dólar, tá, pessoal? Então, eu tenho aqui alguns pontos com volume maior, que pode se caracterizar pela abertura de mercado, tá? Então, são as aberturas de mercado, tá? Mas você vê que eu tenho uma quantidade de volume aqui associada muito maior. Então, eu tive um movimento, então eu tive uma reacumulação nesse caso. Por quê? Eu vinha de um movimento de alta, tá certo aqui. Vinha de um movimento de alta, selling climax, automatic rally, secondary test, uptrust, sinal de fraqueza, uptrust, fez um shakeout aqui, olha como ele veio perder a mínima e foi para cima, aqui ele já começou a demonstrar sinal de força, já começou a ficar acima das regiões de interesse, olha a região de POC aqui, ó, acima da POC, tá? Trabalhou para fazer esse rompimento, fez um rompimento que é o creek, que a gente, se a gente traçar que a gente tem uma linha aqui, ó, fez o creek, veio testar essa região aqui, ó, onde ele fez um rompimento e foi embora. Tá? Olha que como a gente, quando ele sai, olha que como ele sai da região que começa a entrar volume. Volume forte, tá? Quando ele começa a sair da região, que é a região de acumulação. Enquanto ele está na região de acumulação, normalmente ele não tem esses volumes associados, né? Então, se a gente olhar aqui de novo, ó, olha de novo, mesma coisa, tá? Então, a gente tem canalzinho aqui, aí aqui a gente vem de uma tendência prévia de baixa, selling climax, secondary test, teste, shakeout. Shakeout é para limpar o mercado, tá? Faz o último ponto de suporte, mas ele não vem fazer o spring. Ele não vem fazer o spring e rompe. Jump across the creek.
Quick é por causa da VWAP que a gente tem aqui, ó. A gente vai estudar essa VWAP. Veio testar a VWAP, fez o backup aqui o back na VWAP, depois seguiu o movimento, tá? Então a gente tem essa leitura. É um pouco mais difícil o dólar de fazer essa leitura, mas a gente vai ver outros exemplos. Aí a gente começa a ter o quê? Vamos ver um exemplo agora de distribuição inclinada para baixo. Respondendo aqui, pessoal. Distribuição inclinada para baixo. Então isso faz com que a gente faça o quê? Vamos estudar como que é esse processo, como a gente consegue visualizar isso. A gente tem um canalzinho de baixo, onde a gente tem, aqui nesse caso, é um processo de redistribuição. Aí aqui, o que vale a gente observar, pessoal? Então, a gente vai observar que a gente tem um canal de baixa, tá? Onde a gente consegue, aos poucos, a gente vai começar a observar os testes, upthrust, teste, last point of supply. Aí ele vem fazer o rompimento, mas eu quero que vocês observem o seguinte: olha como ele faz picos de volume, picos de volume, picos de volume. Quando ele chegou no last point of supply, viu que não tinha mais oferta para vender ali, para ele, para comprar, na verdade, que o player queria vender, ele veio testar a mínima. Não entrou venda na mínima, não teve compra suficiente nessa mínima, tá na hora de puxar para o lado de menor esforço. Aí você entra um volume, que é o volume de venda forte entrando para jogar esses preços mais para baixo, tá, pessoal? Distribuição com ascendente. Então a gente pode ter uma distribuição ascendente? Pode ter uma distribuição ascendente. Vamos lá, distribuição ascendente. Qual é a característica da gente ter uma distribuição? Picos de volume. Aqui é normal. Mas a gente, quando vai fazer o TAD, quando a gente vai fazer regiões de teste, a gente pode ter picos de volume. Tá, pessoal? Então a gente tem praticamente picos de volume. Aqui ainda não está tão claro, mas vocês vão ver alguns exemplos que a gente vê que faz esses testes e a gente tem grandes picos de volume, tá? Vamos ver mais um. Olha lá, de novo, olha aqui como a gente começa a ter, aqui a gente tem até um volume baixinho, ó, mas a gente tem um pico de volume aqui, um pico de volume aqui. Olha como essa região entrou muito volume, ele falha de fazer esse rompimento e vem na mínima para perder a mínima. Então aqui, se fosse, poderia ser um processo de acumulação? Poderia. Eu poderia ter aqui um spring, só que quando ele rompesse essa parte de cima, né, da linha, ele teria que fazer esse movimento aqui. Como ele não teve força para fazer esse movimento, ele se caracterizou como o TAD, o Trust, né, After Distribution. Então ele vai vir perder essa mínima aqui, tá? Então ele vai tender a vir perder essa mínima. E ele vem buscar a zona de equilíbrio aqui, ó. Que a gente vai entender depois, que é a região de maior volume negociado. Ele tem condições de acontecer isso, tá? Então, a gente tem alguns esquemas que são esquemas incomuns que a gente pode falar, né? Que seriam, né? Então, as divergências e as convergências. Então, a gente vai ver que muitas vezes isso é mais difícil de visualizar, pessoal, bem difícil, tá? Então, muitas vezes é melhor a gente não fazer nada, que a gente chama aqui, né, que são as divergências. Então, o preço ele começa a fazer topos e fundos, muitas vezes topos mais altos e fundos no mesmo nível, fundos mais baixos. A gente chama de megafone também, tá? Então, a gente pode ter estrutura em formato de megafone, mas para justificar esse movimento via Wyckoff é muito difícil. Então, muitas vezes a gente não vai ver nada disso, tá? Então, por exemplo, às vezes a gente tem a estrutura, ela faz os movimentos e de repente ela faz um movimento muito forte de baixa, muito forte de alta, e ela meio que descaracteriza esse movimento porque ela faz um spring muito forte. Mas isso aqui também é considerado, a gente consegue entender esses movimentos. Muitas vezes a gente não consegue identificar a fase A, mas aí a fase B, fase C, fase D a gente consegue identificar depois, né? Então a gente vai ver bastante nos testes, tá? Mesma coisa aqui, ó. Uma vez que a gente entende, pessoal, como funciona a dinâmica do preço, o que que a gente tem que fazer? A gente tem que analisar o que que o preço está fazendo e como que eu posso trabalhar esse preço. Bom, se eu entendo a dinâmica de um processo de acumulação ou até de um processo de distribuição, então se eu tenho o preço fazendo esse movimento, então se ele veio, fez um fundo, fez um topo, fez um fundo no mesmo nível e veio fazer um topo, eu falo, essa ação parou o movimento de queda, está no movimento de construção B,
Então, o que ela pode fazer? Ela pode tentar romper, se ela for uma acumulação, na fase C, fazer um spring para depois ir romper a máxima, ou ela pode vir fazer um up thrust para ir romper a mínima se for um processo de distribuição. Como que eu vou fazer para trabalhar isso? Eu vou trabalhar as extremidades. Eu vou comprar ou vou vender as extremidades. Aqui não teria venda, porque você teria que esperar ela voltar aqui para baixo, fazer esse movimento. Mas aqui, ó, rompeu para baixo, voltou, calçou na mínima dessa extremidade e seguiu para cima. Então a gente consegue fazer as operações, mesmo a figura não sendo tão clara e tão perfeita como a gente gosta na análise bem clássica da metodologia, tá? Então, agora, na próxima sessão, nos próximos vídeos, a gente vai começar a tirar as dúvidas que normalmente acontece, que ele fala no livro, sobre metodologias de Wyckoff. A gente vai entrar elucidando muitas dúvidas, que eu tenho certeza que vai ser muitas dúvidas de vocês. Vou acrescentar algumas coisas que já me perguntaram aqui, tá? Para que a gente consiga fazer. E a gente vai dando continuidade nos vídeos, tá ok, pessoal? Um abraço aí, não esqueça de curtir o vídeo e na próxima o material começa a ficar mais pesado, hein? Valeu, um abraço.